Eu sou Suzana Garcês, do Rentabimed, e hoje nós vamos falar sobre os fundos imobiliários. O que tem de legal nos fundos imobiliários? Primeiro, que a gente percebe que muita gente quer ter um imóvel, um aluguel, que você tenha esse dinheiro, essa rentabilidade todo mês, mas acha que para ter isso só com muito dinheiro, para você conseguir comprar um imóvel só com muito dinheiro. E a gente sabe que no Brasil o investimento em imóveis ele é muito difundido, porque principalmente nas cidades em crescimento, a valorização imobiliária foi muito grande. E ainda né? Ainda temos valorização imobiliária, só que, lógico que dependendo do lugar, não tem mais essa velocidade na valorização. Então é importante para a gente entender o que são os fundos imobiliários para você conseguir ter imóveis com pouco. O que é que eu falo que é pouco? Mais de R$100 você já consegue ter um imóvel. E é aquela coisa curiosa. Você ama fazer uma viagem para um hotel. Você ama passear num shopping. Mas você não sabe que você pode ganhar dinheiro com o shopping, mesmo não tendo uma loja lá e nem trabalhando lá. Você não sabe que você pode ganhar dinheiro com o hotel, mesmo você não comprando, em alguns casos que tem hotéis que já fazem isso, né? Você comprando uma cota muito grande do hotel. E a gente pode ter essa participação comprando cotas pequenas, tá bom? Então, o que são os fundos de investimentos imobiliários? Os fundos, primeiro que fundos tem de vários tipos. Hoje nós vamos falar dos imobiliários. Então, eles são condomínios fechados de investidores que se unem para poder ter imóveis, para poder comprar os imóveis e até gerir, né? Os fundos de investimentos, eles são geridos por alguém está administrando, mas várias pessoas em conjunto são donos daquilo. E você pode ser um dos donos, tá? Então, qual é a vantagem de eu ter um fundo? Qual a vantagem de eu ter um fundo imobiliário comparado em ter imóvel? Gente, uma das vantagens que eu acho fantástica do fundo imobiliário é a liquidez, que é o que? Você pode ter e vender, ter o dinheiro de volta e vender o seu fundo com muita facilidade. Digamos, se você tem uma casa alugada, quando você precisar desse dinheiro, você consegue vendê-la com rapidez? Nem sempre, só se você colocar esse dinheiro, essa casa para vender muito barata. Outro exemplo, se você tem uma casa e você está precisando de um dinheiro, você consegue vender um pedaço da casa? A varanda? Não, eu quero vender só a varanda da casa? Não tem como. Então, o fundo imobiliário tem essa vantagem. Além de ter liquidez, que é essa rapidez, essa facilidade de você vender o imóvel, você pode vender pequenas porções. Eu tenho 100 mil investido em fundos imobiliários. Se eu quiser 5 mil, eu consigo ter de volta meus 5 mil, tá? Então é muito vantajoso nesse sentido. Outra coisa, quando você quer comprar um imóvel, eu estou dando sempre o exemplo de uma casa, digamos, você vai comprar uma casa de 200, 300, 500 mil. E todo o seu dinheiro vai estar investido ali, em um imóvel só, nessa casa. Se você não conseguir alugar por tanto tempo, você vai ficar sem rentabilidade durante tanto tempo.
Qual a vantagem também dos fundos imobiliários? Que você pode diversificar. Você pode ter vários fundos, vários tipos. Colocar o seu dinheiro em vários lugares e não ter esse risco de ter um imóvel só, tá? Seu dinheiro todo em um imóvel só. Outra vantagem importante, que você não precisa de muito dinheiro para ter um imóvel no fundo imobiliário, mas em um imóvel físico que você compre, um imóvel físico que você vai comprar, você precisa de um dinheiro muito maior para você ter. Outra vantagem, imposto de renda. Quem tem imóvel alugado tem que pagar imposto de renda sobre o aluguel. Fundo imobiliário, você não paga imposto de renda sobre o aluguel, que é o dividendo, tá? Você só vai pagar imposto de renda quando você vender esse fundo imobiliário e que esse fundo estiver valorizado. Então, você comprou de R$50 e ele valorizou para R$100, essa diferença é que você vai pagar 20% de imposto de renda sobre ela. Outra coisa que é muito vantajoso no fundo imobiliário comparado com imóveis, é a burocracia. Você não tem que estar em cartório, autenticando documento, certidão, reconhecendo firma, escritura, cobrança de taxa. São tantas coisas para você ter um imóvel e é uma burocracia tão grande, tanto se você for construir ou se você for alugar, se você for comprar, é uma burocracia gigante. Nos fundos imobiliários você não tem isso. Então, só para vocês terem uma visualização de quão vantajoso é ter fundo imobiliário. E quais os tipos de fundo imobiliário que a gente tem? Gente, a gente tem, assim, basicamente 4 tipos de fundo imobiliário. Um tipo é o fundo de tijolo, que a gente chama, que é quando você compra um fundo imobiliário que ele realmente existe fisicamente. É um fundo que administra hotéis, então ele tem vários hotéis no país. Um fundo que administra shopping, então ele tem vários shoppings, esse imóvel realmente existe. Tem fundo de desenvolvimento, que é aquele fundo que ele constrói para vender, tá? Muita gente gosta disso, né? Começa a construir uma casa, vai lá e vende, e aí ganha dinheiro com isso. No fundo, você também pode investir dessa forma. É o fundo de desenvolvimento. Você pode ir lá, compra essa cota desse fundo e esse fundo vai sempre construir e vender e você vai receber esses dividendos. Tem fundo de papel, que é o quê? São fundos que investem em LCI, CRI, que são as letras de crédito imobiliária, que já são mais voltadas para a renda fixa, mas eles podem ser mistos também, investir um pouco de tijolo, um pouco de papel, tá bom? E tem o fundo de fundo, que é o quê? É um fundo que você compra a cota desse fundo, mas ele não tem nenhum imóvel. O que ele faz? Ele pega o dinheiro dos cotistas dele e compra vários outros fundos imobiliários. Então, é um fundo de fundo imobiliário, tá bom? Então, nós temos basicamente 4 tipos de fundos imobiliários. Como é que funciona? Eu me interessei. Como é que funciona para comprar e vender? Primeiro que para comprar, você precisa comprar no home broker. O que é o home broker? É o mesmo lugar que você compra ações. Cada fundo, gente, vai ter um código. Esse código, geralmente, ele é terminado pela numeração 11. Então, tem o BCFF11, que é um fundo de fundo, HGLG11 e tem muitos outros. Você vai entrar pelo home broker, digita o código do fundo, digita quantas cotas você quer e aí você conclui a operação. Aqui, nessa live de hoje,
eu quero mais apresentar para vocês o que são os fundos e mostrar para vocês a simplicidade, as vantagens. A gente pode fazer outra live mais na prática, tá? Dá para comprar pelo site da Rico? Dá, gente. Tem corretora que não usa exclusivamente o home broker. Dá para usar a própria plataforma da corretora. Você vai lá, digita na plataforma da própria corretora o código do fundo e você consegue comprar diretamente sem precisar ir pelo home broker, tá bom? Na Rico dá para fazer isso. Então, o que é legal do fundo? Que você consegue comprar uma cota. O que é uma cota? É um pedacinho do fundo. Como é interessante, o prédio vale 1 milhão, mas você consegue comprar uma cotinha de R$100 desse fundo. Você compra proporcional e o aluguel que você recebe é proporcional também. Por exemplo, esse fundo ele paga 50 centavos por cota. Então eu sei que cada cota que eu tenho vai me dar 50 centavos. Tá bom? Então, quanto mais cotas você tiver, mais esse aluguel vai render. A Marina está perguntando, eu vou receber quanto comprando o FII? O FII é a sigla que a gente usa, né? O apelido dos fundos imobiliários, fundos de investimentos imobiliários. E você vai receber um dividendo por cota. Cada fundo imobiliário tem uma cota diferente. Tem fundo imobiliário que uma cota é R$1.000. Esse fundo, lógico que ele vai pagar um dividendo melhor. Tem fundo imobiliário que uma cota é R$50. Então, depende de qual fundo imobiliário você vai comprar. Você precisa saber que nós estamos falando de renda variável, tá? Você não vai comprar um fundo e lá vai estar escrito 50 centavos por cota e até o fim da vida você vai receber 50 centavos por cota. Não funciona assim. Por quê, gente? Porque varia. Se a gente está falando de um imóvel, esse imóvel pode desalugar, o fundo pode usar um certo valor para investir também. O fundo ele é obrigado a passar para os seus cotistas 95% da rentabilidade do lucro, tá bom? Então, você vai precisar entender quanto o seu fundo paga por cota. Quantas cotas você tiver, é o tanto que você vai receber. Vamos arredondar. Vamos dizer que eu comprei um fundo que paga R$1 por cota, tá? Se eu comprei 100 cotas, eu vou receber R$100 todos os meses. E o que é mais legal? São R$100 que eu recebo todos os meses sem fazer nada, sem trabalhar. A única coisa que eu preciso fazer é ir lá, entender sobre os fundos, comprar um fundo consciente do que eu estou comprando, tá bom? E eu vou falar mais ou menos sobre como a gente avalia a compra. E eu preciso ter essa consciência e saber quanto que eu vou receber desse fundo, tá? Como que funciona a venda do fundo imobiliário? O que é legal? Você pode ir lá no home broker e vender o fundo do mesmo jeito que você comprou. A diferença é, eu tenho 100 cotas, mas eu só quero vender 10. Você consegue vender 10. Diferente de uma casa que você não consegue vender a varanda da casa, você não consegue vender, não, eu só queria vender um quarto. Vocês entenderam a vantagem de um fundo imobiliário? Então, não se intimidem, porque essa live ela é apenas de início de conhecimento.
Porque eu sei que tem muita gente que não sabe nem o que é fundo imobiliário. Eu sei que tem gente na live que já entende um pouco, que já compra fundo imobiliário, entendeu? Então, eu vou explicar mais ou menos como que tudo acontece. Então tá, a venda funciona dessa forma. Você pode ir lá e vender o seu fundo e o dinheiro vai cair na corretora. A Marina está perguntando, como que eu recebo o dinheiro? Todos os meses, o fundo vai te pagar um dividendo, que é o aluguel, e esse dinheiro vai cair na conta da sua corretora. O que é legal cair na conta da corretora, que você pode pegar imediatamente e investir. Se você comprou um fundo imobiliário para viver daquela renda, todo mês você recebe e transfere para sua conta do seu banco normal para você poder usar o dinheiro. Se você comprou esse fundo e está construindo o seu patrimônio, você só vai reinvestindo, comprando novos fundos ou colocando onde você quiser, de acordo com os seus objetivos. Mas entendam que é um dinheiro que vai rendendo, trabalhando por você. Você coloca lá e esse dinheiro está caindo todos os meses sem você fazer nada, tá bom? Então, como funciona a compra eu expliquei, como funciona a venda eu expliquei e como eu recebo o dinheiro, como eu ia falar. Você pode ganhar dinheiro recebendo o aluguel, como eu já expliquei, que todos os meses você recebe o dividendo de cada cota, né? Então você vai receber proporcional. Ou você valoriza, esse imóvel vai valorizar. Então você consegue aumentar o seu patrimônio tanto com o recebimento dos aluguéis quanto a valorização desse próprio imóvel. Tá bom? Do mesmo jeito que uma casa tende a valorizar, o imóvel que você comprou também. Lógico que você tem que entender primeiro do que você tá, o que você tá comprando. Então, por isso que eu falo, como a gente avalia uma compra? Como que eu avalio se eu compro ou não? Gente, são muitos critérios, são critérios bem técnicos às vezes que eles usam, com termos um pouco técnicos, e eu vou tentar simplificar o máximo possível para vocês entenderem como que funciona, para gerar curiosidade de vocês estudarem, de vocês irem atrás, se vocês tiverem interesse em fundo imobiliário, tá? Então, você pode escolher comprar um fundo, igual eu falei, um fundo de tijolo, que são uma rede de shoppings, de hotéis, ou alguém que só trabalha com logísticas, com lajes corporativas, hospitais. Então, tem vários tipos. Eu queria muito ser dona de um pedacinho do shopping. Tem como? Tem sim, tem como. Como é que a gente vai avaliar essa compra? Imaginem agora que vocês estão com dinheiro no ponto para comprar um imóvel. E aí você está andando na sua cidade procurando esse imóvel para comprar. Gente, quais as coisas que você vai analisar quando você vai comprar um imóvel? Onde esse imóvel está localizado, né? Você vai avaliar, esse imóvel está num lugar legal, é uma boa localização. Esse imóvel é novo, esse imóvel é velho. Eu preciso analisar isso também. Ver qual o tipo de imóvel que eu quero. Se eu quero um imóvel, o estilo que eu quero é um imóvel para alugar, ou eu quero comprar um imóvel para revender, eu quero um imóvel para quê? Então, tudo isso a gente precisa analisar, porque quando você vai comprar um fundo é a mesma coisa, gente. Avaliar se ali vai me pagar um bom aluguel, tá? Que é quando você compara, por exemplo, eu vou comprar uma casa de 500 mil reais, quanto que eu vou conseguir alugar essa casa? Será que vale a pena esse investimento todo para o aluguel que eu vou receber? É a mesma coisa quando você vai comprar um fundo, você precisa saber qual o valor desse imóvel que você está comprando
e se esse aluguel está correspondente a isso, tá bom? Então, você avalia o dividendo yield, que a gente chama, dividend yield, que é em inglês. Você avalia se essa rentabilidade ela tá boa. No mínimo, gente, ela tem que ser superior à renda fixa. Qual a rentabilidade da renda fixa hoje? É a Selic, que é 6%. No mínimo, tem que ser melhor do que a Selic, tá bom? Então, a gente avalia a vacância também. Quanto desse imóvel está desalugado? Vamos dizer que você vai comprar um imóvel para alugar. Mas esse imóvel estava desalugado há muito tempo. Ou seja, esse imóvel não estava conseguindo ser alugado e você vai comprar um imóvel que você também não vai conseguir alugar. Fundo imobiliário é a mesma coisa. Quando você vai comprar, você vai avaliar se esse fundo tem muitos imóveis alugados ou não. Outra coisa que é importante você avaliar, se esse fundo ele tem muitos imóveis ou se esse fundo ele é dono de um imóvel só, de um grande imóvel. Por exemplo, você vai comprar lá um fundo e 80% do valor do fundo é correspondente a um imóvel, um galpão. Isso é muito arriscado você comprar um fundo que ele só tem um imóvel, um galpão. Porque se ele está bem alugado hoje, ótimo. Mas e se ele desalugar? Você vai ficar no prejuízo. Primeiro que o valor da cota vai baixar, e o seu interesse é que o valor da cota suba. Segundo, que o dividendo também vai cair, porque não está mais alugado. Terceiro, que eu não sei em quanto tempo que esse imóvel vai realugar. Então, se você compra um fundo que só tem um imóvel, você corre um risco muito maior. Agora, se você compra um fundo que tem 20 prédios, 20 galpões, se um desaluga, você não sente tanta falta. O ideal é que, em média, 5% ainda possa estar desalugado. Não dá para ser muito mais do que isso, tá? Então, a gente precisa avaliar no momento. Às vezes, gente, por uma empolgação do mercado, uma cota sobe. Então, eu comprei uma cota a R$100 e você comprou o mesmo fundo, a cota a R$150. Quanto que nós dois vamos receber de dividendo? O mesmo valor. Se ele paga R$1, eu vou receber R$1, mas eu paguei R$100 na minha cota. E você vai receber R$1 também, mas você pagou 150 na sua cota. Então é importante a gente aprender a avaliar se essa cota está barata para o momento ou se essa cota está cara, tá? Então são várias coisinhas. A gente pensa que é muito complicado, é muita coisa. Só que quando você vai comprar um imóvel na sua cidade, se você fosse comprar um imóvel na sua cidade, você avaliaria as mesmas coisas. Se a localização dele tem tendência a valorizar, se eu vou conseguir alugar rápido, se eu vou conseguir alugar por um valor justo, se esse imóvel é novo. Então, eu veria várias coisas antes de comprar uma casa, antes de comprar alguma coisa para me render aluguel. Eu não estou falando de uma casa que a pessoa vai morar, eu estou falando de uma casa para receber aluguel. Então, se você gosta do setor imobiliário, se você acha que é um investimento interessante ter apartamentos, kitnets, ter galpão, ter essas coisas, avalie os fundos imobiliários. Por quê? Nós estamos numa fase em que a renda fixa está rendendo muito pouco, né? A Selic nunca esteve tão baixa em tanto tempo, está 6% ao ano, ela está me rendendo muito pouco ao mês.
Então, o que é interessante? Você tirar um pouquinho o pé da renda fixa e começar conhecer um pouco mais sobre renda variável. E começar pelos fundos imobiliários é muito legal, porque você consegue, com pouco dinheiro, investir em imóveis e ele não tem a mesma volatilidade das ações, que é o quê? Volatilidade é essa oscilação tão grande que a bolsa tem. Eu compro um preço hoje, por exemplo, eu comprei ações da Sinqia. De abril para cá, ela rendeu 100%. Então, você fica super empolgado, você rendeu 100%, agora você compra, ela começa a cair. Então, os fundos, eles não têm essa volatilidade tão grande. Então, é interessante você começar a analisar e entrar nos fundos imobiliários. A partir do momento que você tem uma conta na corretora, quem aí já abriu sua conta na corretora? Das pessoas que estão aqui, eu sei que algumas já abriram. Então, a partir do momento que você abriu a conta na corretora, tenha curiosidade para mexer na plataforma da corretora. Então, você vai lá por curiosidade e clica fundos imobiliários, como é que faz para investir? A partir do momento que você entende como é que faz para investir, você vai atrás de fundos. Eu tenho 3 sites que eu gosto, além do site da B3, tá? Você pode ir no site da B3, porque eles vão te dar listagem, são mais de 150 fundos, mais ou menos, se eu não me engano. Então, você pode, na Funds Explorer, eu vou colocar aqui no Instagram e no Face como é que se escreve, para vocês pesquisarem o site, tá? fundsexplorer.com.br, tá? Funds Explorer, vocês podem entrar também no Clube FI e nos FIIs, tá? Que são sites, gente, que são sites que vão mostrar pra gente sobre os fundos imobiliários. O que vão mostrar? Eu queria saber, eu achei interessante um fundo de shopping. Quais são os fundos de shopping? Aí o fundo vai lá e o site vai lá e mostra para vocês quais são os fundos de shoppings, quais são os fundos de hotéis. E você vai entendendo quantos fundos ele tem, quantos metros quadrados de imóveis esse fundo tem. A taxa de administração. Não é interessante a gente pagar muita taxa de administração, porque se um fundo é gerido por alguém, lógico que esse alguém está cobrando uma taxinha de administração, tá bom? Então, o ideal é que você não pague mais de 1% ao ano, não, porque senão você está comendo muito a sua rentabilidade. E eu queria, assim, que vocês me perguntassem algumas coisas. A Marina perguntou algumas coisas. E quem tem dúvidas sobre fundos imobiliários, quem tem curiosidade sobre fundos imobiliários, quem ainda acha que não entendeu, quem acha que precisa de outra live, quer que eu faça fundos imobiliários na prática, ou então quer que eu avalie os fundos, como comprar de uma forma mais, como é que eu posso falar? Perdi a palavra, mas eu quero dizer assim, mais técnica, né? Uma forma mais técnica de como avaliar, porque na hora que você chega lá para olhar as características do fundo, eles vão dar P/PV, sabe? P/VP, que é o preço / o valor do patrimônio. Então essas coisas, quando você for ler, é que você vai entendendo como que eles classificam, como que eles caracterizam um bom fundo. Mas é importante a gente saber que existe outra possibilidade de ter imóveis sem ser financiando um imóvel, tá bom? Então, por hoje era isso, era mais para a gente conhecer os fundos imobiliários e a gente pode montar aí uma live, como eu fiz na planilha financeira na prática, eu posso fazer uma live sobre o home broker, como é que a gente mexe no home broker, como que a gente
coloca lá para comprar um fundo, comprar uma ação, tá bom? Mas eu acho que era isso por hoje. Acho que não estou esquecendo de nada. Gostou, Amanda? Achou interessante os fundos imobiliários? Porque a gente pode receber aluguéis de pouquinho em pouquinho. E tem fundo que tem uma rentabilidade muito legal. Tem fundo que rende 8% ao ano, tá? Tem fundo que rende até mais do que isso. Sendo que o Tesouro Selic está rendendo 6% ao ano. Só que lembra, gente, toda vez que vocês forem analisar um fundo, é renda variável. Não é nada igual. Rentabilidade passada não me garante rentabilidade futura, tá bom? Então, estejam cientes, nós estamos falando de renda variável, tá? E é interessante começar pelos fundos imobiliários quando você quer, entrar na renda variável, tá bom? Então, o Facebook acabou já saindo, né? Não sei o que aconteceu. E o pessoal do Instagram também, uma boa noite para vocês. A gente vai aprendendo juntos cada vez mais, tá? Um beijinho, boa noite. Podem botar as dúvidas aí pelo direct se vocês quiserem. Tchau, tchau. Tchau, Amandinha. Tchau, Nayara. A galera que ficou aí até o final.